Daí, um raciocínio que eu aprendi também conversando com a Marina, com o Fábio Feldman, com o Gabeira, logo em 2005, quando eu procurei estudar e me entender mais dessa área onde eu estava chegando. Certo. Que a tarefa de uma Secretaria do Meio Ambiente, seja em São Paulo, seja em outros estados, ou até de uma Secretaria Estadual do Ministério do Meio Ambiente, é trabalhar com os outros. É ser um educador ambiental permanente em todas as ações que ele desenvolve. Fazer o trabalho, motivar que os empresários, os sindicatos de trabalhadores, a dona de casa, o funcionário público, os outros secretários assumam a pauta do meio ambiente como sua. Aí você falou uma palavra-chave, que é educação. Educar, né? A síntese, então, de um trabalho de um órgão estatal de meio ambiente é educação ambiental. Se eu pudesse resumir numa palavra só... Muito, muito bem colocado. Isso. É educação ambiental. Fazer, por exemplo, com que o secretário da Educação e o secretário da Saúde, aqui em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab está colocando 50% do orçamento dos nossos 25, 26 bilhões de reais na saúde e educação. Portanto, se eu, conversando com o secretário de Educação e de Saúde, consigo que eles coloquem a pauta do meio ambiente como a pauta dos seus programas, em conjunto com seus programas, eu estou falando com quem tem estrutura, orçamento, musculatura orçamentária, né? E vai falar, a Secretaria Municipal de Educação tem 1.300 escolas, certo. 70 mil professores. O poder de influência. Exatamente. Então essa é a questão-chave. A função, que você perguntando, uma função de uma Secretaria de Meio Ambiente é ser um educador ambiental permanente e aberto a trabalhar dentro do governo e fora do governo para mudar hábitos, para mudar a forma de viver e conviver, para poder sobreviver, para que a humanidade possa sobreviver. Então aí está bem casado com esse nosso propósito do nosso programa aqui, que é educação, né? Chegar na população. Você sabe que o brasileiro, em geral, ele mais escuta um rádio do que ele lê, né? Então o rádio tem uma influência aí na população, porque o cara está no carro, está em casa, a dona de casa está fazendo lá, arrumando a casa, está ouvindo a gente aqui. Então eu quero deixar aqui, Eduardo Jorge, que assim, deixar à disposição aqui o nosso programa, os horários que a gente tem aqui, para vocês virem de vez em quando, ou você ou alguém da secretaria, e nos ajudar também nessa missão aí de chegar a informação para a população. E sendo que o Brasil, graças a Deus, é uma democracia, esse diálogo ambiental, mais do que educação ambiental, um diálogo ambiental, porque todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre essa questão ambiental. Você não é professor, você é mais apropriada a palavra diálogo ambiental, é muito importante. E o rádio tem um papel fundamental, porque sendo uma democracia, você não impõe mudanças. Você convence as pessoas que existem dados novos, que precisam mudar de hábitos, que não se pode mais viver como antigamente, porque agora a nossa forma de viver antiga causou modificações no mundo todo, e você precisa mudar de hábitos. Mas isso só se faz conversando, expondo os dados, dialogando, convencendo as pessoas, né? Não é com autoritarismo, porque aqui não é ditadura, né? Exato. Que a ideia a conscientização, ela vem do conhecimento, né? E as pessoas, às vezes, não mudam de hábito, não tomam nenhuma outra atitude diferente em função de não saber dos fatos. Veja uma coisa fantástica que aconteceu, por isso que eu acredito na democracia, por isso que eu sou um parlamentarista, certo. Em relação, por exemplo, à questão da inspeção veicular. Ah, ok. Em 2005, quando eu cheguei no governo, vi que esse era o ponto número 1 do programa eleitoral do prefeito José Serra. Estava lá, na pauta ambiental, eu que guardo os programas das campanhas, né, para poder cumprir, tenho esse hábito, vi que era o ponto número 1. E que, no entanto, procurando saber, ninguém no Brasil faz isso. Nos outros países, na Europa, na América do Norte, na Ásia, há 30, 40 anos que os países têm programa de inspeção veicular para obrigar os veículos a se manterem regulados e, com isso, diminuir a poluição que eles causam. E o Brasil, nada. Não tinha isso. Nada. Conversando com os professores da Universidade de São Paulo, que tem um grupo que hoje é referência da Organização Mundial de Saúde, eu vi que eles têm todos os estudos provando o impacto de morbidade e mortalidade da poluição do ar causados pelos veículos aqui em São Paulo. Nós que somos jovens como você,
Nós perdemos, Obrigado. nós perdemos 1 ano e meio de vida por causa da poluição dos veículos. Os idosos e as crianças que têm um sistema imunológico jamais afetado ou em formação chegam a perder 3 anos de vida. E, no entanto, as autoridades municipais, estaduais e federais não se movem para implantar o programa de inspeção veicular no Brasil. Bom, então, quando eu vi isso, vi os dados de saúde pública. Esse é o impacto de saúde pública mais brutal do que qualquer outro risco de saúde pública. Muito interessante. Muito maior do que a dengue, por exemplo. É. E, no entanto, silêncio total. Bom, aí imediatamente procurei o prefeito e disse, vamos começar já. São Paulo precisa dar o exemplo, né? Se o Brasil não acorda, São Paulo pode acordar e começar. E ele disse sim. E quando eu falei que ia começar o programa de inspeção veicular, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Todo mundo era contra. Pessoas falando nas rádios horas e horas e horas contra mim, pedindo que o prefeito me demitisse. Para que isso? Isso não dá resultado. Mais um incômodo para o cidadão que mora na cidade de São Paulo, mais uma obrigação para a gente que já tem a obrigação de cuidar das crianças, levar as crianças para a escola, voltar a trabalhar. É. Bom, foi uma confusão tão grande, né? E como havia dúvidas jurídicas sobre o contrato, que era um contrato muito antigo, era um contrato já de 10 anos atrás, uma licitação de 10 anos atrás, e que nenhum prefeito colocava de pé, o prefeito pediu ao Secretaria de Negócios Jurídicos que revisse o contrato, para ver se o contrato realmente ainda estava bom. Bom, isso aí tirou a inspeção por um tempo, porque o Negócios Jurídicos ia analisá-la. Certo. E eu parei de apanhar nas rádios, né? Certo. Quando a Secretaria de Negócios Jurídicos, você sabe que os nossos juristas demoram a analisar porque eles são muito cuidadosos, né? Então, quando isso voltou à tona, que já era 2007, a situação tinha mudado na opinião pública. Por quê? Porque entre 2005 e 2007, a Secretaria do Verde e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo continuaram divulgando os dados, explicando à população, olha, é por isso, se os carros tivessem regulados, seria uma economia, primeiro do proprietário, que ia gastar menos combustível, e segundo, ele estaria ajudando a saúde pública da família dele, das mesmo, outras famílias, ele mesmo, né? Os dados são esses, o povo não sabia os dados. O povo não tinha conhecimento que nós perdíamos 1 ano e meio de vida por causa da poluição de carros desregulados. Quando, em 2007, a Secretaria de Negócios Jurídicos pode fazer, o contrato está válido, e nós, aí já era o Gilberto Kassab, que era prefeito, tomou a decisão corajosa de começar o programa, o clima na cidade já tinha mudado. Aí a pressão em cima da prefeitura era para fazer o programa o mais rápido possível. Olha que interessante. Comecem já, façam já, por que já não fizeram, né? Vejam, então por isso que esse diálogo ambiental é importante. Em 2005, a maioria desconhecia e uma boa parte faltavam dados, né? Em 2007 e 2008, quando o programa começou, a opinião pública já era favorável e queria que a prefeitura corresse para implantar o programa. É claro, numa cidade país como São Paulo, 11 milhões de habitantes, 6 milhões de veículos, um programa complexo como esse se implanta progressivamente. E é assim que está sendo. Em 2008 a gente começou com o diesel, esse ano aumentou para motos e uma parte dos carros, e o ano que vem, em 2010, vamos fazer em 100% da frota. Mas o importante é essa fé que você tem que ter na informação, na democracia e na opinião pública. A opinião pública informada mudou de ideia e passou a apoiar o programa, passou a exigir que a prefeitura faça o mais rápido possível a sua implantação. Porque teve uma iniciativa, né, sua, isso é educação ambiental.